Saudações iniciais na pessoa do presidente Humberto Coutinho, do senador Roberto Rocha, do vice-presidente da Câmara Valdir Maranhão, do prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior e ao vice-governador Carlos Brandão, nas pessoas de quem saúdo todos os nossos aliados políticos, todas as demais agremiações partidárias que aqui estão, aqueles que nos ajudaram a vencer a eleição, aqueles que estão representados nesta augusta Assembleia, que nos ajudam militando no governo e militando também na oposição. Portanto, os cumprimentos iniciais ao pluralismo político, grande conquista da democracia brasileira, que faz com que estejamos aqui irmanados em torno de instituições sólidas das instituições brasileiras. Quero cumprimentar também, muito especialmente, os companheiros e companheiras da direção nacional do nosso partido, que aqui vieram a brilhantar essa solenidade e dar alcance nacional a ela. O nosso presidente nacional, Renato Rabelo, a nossa queridíssima líder, Jandira Fegali, da nossa bancada na Câmara dos Deputados, o senhor deputado Orlando Silva, vice-líder do governo, da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, o deputado Wadson Ribeiro, que aqui se encontra, deputado federal de Minas, o prefeito de Contagem, Carlinhos Moura, a companheira quase maranhense, presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros, Vicky Barros, a nossa companheira Bárbara, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, os companheiros da direção nacional que aqui estão, Ronald de Freitas, quase fundador do partido em 1922, o Pedrinho, que aqui está, todas as senhoras e os senhores que aqui estão, que vieram de outros estados participar desta solenidade. Cumprimentos muito especiais também aos deputados estaduais de vários partidos que aqui estão. Cumprimento aqueles que não são do PCdoB, na pessoa do líder do governo, nesta casa, o deputado Rogério Cafeteira. Cumprimentar também o líder, deputado Eduardo Braide. E quero saudar, naturalmente, os integrantes da nossa bancada, o deputado Otelino Neto, que agora, nesse momento, exerce a presidência da Casa, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marco Aurélio, o deputado Fernando Furtado e o querido amigo e companheiro, o deputado Raimundo Cutrim. Quero, finalmente, cumprimentar toda a nossa militância que aqui está, saudando a todos os militantes e dirigentes do PCdoB do Maranhão, na pessoa do deputado federal Rubem Júnior, que orgulha o nosso partido na Câmara dos Deputados. Não é um momento qualquer para nós, é um momento muito especial, a comemoração deste aniversário. Em primeiro lugar, a comemoração do aniversário do partido mais antigo do Brasil, do partido que atravessou todo o século XX e agora vive a fase mais longa da sua plena legalidade. 30 anos de existência contínua em plena legalidade. Infelizmente, durante esses 93 anos, esses momentos foram ainda raros, ainda excepcionais, porque a nossa corrente política sempre foi vítima, prefeita Thalita, de grandes e severas incompreensões, perseguições e injustiças. Porém, nós estamos aqui, neste instante, depois de 93 anos de vida, sujeita a essas intempéries, mas com muita convicção, com muita firmeza, com muito orgulho da trajetória desse partido. Ao assumir essa tribuna, na honrosa condição de governador do Estado do Maranhão, é natural que celebremos o longo arco do tempo, o longo arco da história, e possamos, portanto, ver a dimensão transcendental que marca este momento. Aqui fala um governador comunista, aqui fala um militante da causa socialista, mas falo não em meu próprio nome, falo, em primeiro lugar, em nome do povo do nosso Estado que deseja e constrói dias melhores. E falo
em nome de todos aqueles que vieram antes de nós. Falo em nome dos primeiros militantes do movimento sindical no Brasil, que fizeram os primeiros sindicatos e as primeiras greves ainda na primeira década do século XX. Falo em nome dos intelectuais que fizeram a Semana da Arte Moderna de 1922. Falo em nome dos heróis da coluna Prestes, comandada pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que agora faz exatamente 90 anos de passagem pelo Maranhão. Falo em nome daqueles que fizeram a Revolução de 30 contra as oligarquias e as fraudes eleitorais. Falo em nome dos heróis da Aliança Nacional Libertadora de 1935, que lutaram contra o fascismo e o nazismo. Falo em nome dos brasileiros e brasileiras que foram, inclusive por inspiração do nosso partido, para a Europa combater o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Falo em nome da nossa brava e valente bancada na Assembleia Constituinte de 46, liderada pelo deputado Maurício Grabois, integrada por outros gigantes da luta da esquerda brasileira, como o deputado Jorge Amado, o deputado Carlos Marighella e o senador Luiz Carlos Prestes. Falo em nome daqueles que lutaram contra o golpe da ilegalidade e da cassação arbitrária em 1947 e 1948. Falo em nome dos que fizeram a campanha O Petróleo é Nosso, sob inspiração e direção do nosso partido, fazendo com que o desenvolvimento nacional pudesse ser possível. Falo em nome dos companheiros trabalhistas, nossos aliados desde sempre. Aqui está o presidente Julião Amin e o deputado Everton Rocha, que juntos fizemos a luta pela manutenção do mandato de Getúlio Vargas em 1954. Falo em nome dos nossos aliados, sim, que permitiram a volta à semi-legalidade do nosso partido, tendo à frente Juscelino Kubitschek, presidente da segunda metade da década de 50 do século XX. Falo em nome daqueles que lutaram pelas reformas de base, marcadamente pela reforma agrária, no início dos anos 60. Falo em nome daqueles que fizeram o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, no início dos anos 60, tendo à frente o ilustre maranhense Ferreira Goulart. Falo em nome daqueles que resistiram ao golpe de 1964, conviveram com o arbítrio, mas não se curvaram, mantiveram a sua altivez e a sua coragem e a sua determinação, mesmo sabendo da circunstância desfavorável, mas não se furtaram ao dever cívico e patriótico de resistir, inclusive por meios, naquele momento, enfrentando o governo militar, pelos meios então disponíveis pela luta armada, com coragem, mesmo sabendo das dificuldades, mas cumpriram os seus deveres com a sua geração e com a história desse país. Saúdo os heróis da guerrilha do Araguaia, que tombaram no início dos anos 70. No início dos anos 70, e que moraram no Maranhão. Aqueles que são da região tocantina sabem da importância da passagem dos comandantes da guerrilha do Araguaia por Imperatriz, por Porto Franco, Estreito e outras cidades maranhenses. Essa é uma história, presidente Renato, ainda por ser contada. Nosso partido, desde então, desde o fim da guerrilha do Araguaia, passou a integrar uma ampla frente política democrática para que o nosso país superasse a longa noite da ditadura militar. E com essa ampla frente política, então liderada por Ulisses Guimarães, um grande estadista que tanta falta faz ao país, o nosso partido pôde passar a viver uma existência legal, ajudando a realizar a campanha pela anistia, a campanha pelas diretas já, a campanha pelo fim institucional do regime militar e pelos governos civis, obtendo logo em seguida, fruto de todas essas lutas, o reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral. É claro, portanto, companheiros e companheiras,
que nós que integramos o PCdoB temos muito orgulho dessa trajetória. E por isso a invoco com tanta emoção, porque nós somos filhos dessa trajetória, nós somos filhos dessa herança. E foi por tantas passagens heróicas da nossa nação que nós chegamos até aqui. Em verdade, a história brasileira mostra que todas as vezes que os comunistas puderam se organizar, fazer ouvir a sua voz, participar plenamente da vida democrática, o país avançou. E todas as vezes que o nosso partido foi perseguido, todas as vezes que o nosso partido foi incompreendido, todas as vezes que o nosso partido foi submetido a medidas ditatoriais, o país retrocedeu junto. Por isso, a existência do nosso partido é importante para nós que o fazemos, é importante para o nosso povo, mas é importante para a democracia brasileira. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, neste momento, vivenciando a emoção de compartilhar com tantos e tantas companheiras e companheiros, especialmente aqueles do Maranhão, essa trajetória exitosa. Nós nos orgulhamos e nós somos devedores dessa trajetória. Cuida-se, portanto, de, na presente quadra histórica, aprender com os acertos e com os erros do passado, mas, acima de tudo, honrar essa tradição, retificá-la e corrigi-la naquilo que deve ser corrigido, mas, acima de tudo, honrá-la, continuando a nos dedicarmos todos às melhores causas do povo brasileiro. O povo brasileiro que tanto precisa, que tanto luta e que tanto acredita, que tanta esperança tem. Aqui no Maranhão nós vivemos um momento especial, não há dúvida. Nós estamos presentes com muita força na luta política no nosso Estado, mas nós não nos contentamos com isto. Além de participarmos, queridos companheiros e companheiras, deputada Jandira, nossa líder, além de participarmos do Parlamento, da dimensão institucional da vida política, o nosso partido não descuida da luta social, não descuida da luta sindical, da luta popular e da luta da juventude, porque nós compreendemos que uma cidadania ativa é fundamental para que haja justiça social e progresso da nossa nação. E também estamos presentes na luta de ideias, ajudando exatamente a trazer um pouco de luz quando aparentemente se apresenta no horizonte crises incompreensíveis. O nosso partido procura, com a sua trajetória, trazer um pouco de luz à compreensão das dificuldades conjunturais e ajudar a nação a continuar a trilhar o caminho do desenvolvimento, da soberania, da distribuição de renda, das políticas sociais e da justiça para todos. Aqui no nosso Estado, essa luta tem uma dimensão muito concreta, porque nós estamos diante do maior desafio das nossas vidas, o maior desafio da minha vida, da vida da militância do nosso partido, de todos os secretários e dirigentes de órgãos, mas, acima de tudo, o maior desafio da história do Maranhão. Tivemos, sim, um grande feito histórico, e dele muito nos orgulhamos. Nos orgulhamos, sim, de descortinar um caminho novo para o Maranhão. Porém, não nos contentamos com isso. Compreendemos que a vitória eleitoral em 5 de outubro do ano passado não é um fim em si mesmo. Na verdade, é um passo. Na verdade, era uma pré-condição para aquilo que é mais importante: governar bem, governar com honestidade e melhorar a vida do povo no nosso Estado. De modo que eu quero finalizar as minhas palavras exatamente agradecendo aos homens e mulheres do Maranhão que deram ao nosso partido essa oportunidade, agradecendo aos nossos aliados que conosco dividem a tarefa de governar. Um abraço muito especial ao nosso companheiro vice-governador Carlos Brandão, que, além de ter me ajudado a ganhar a eleição, me ajuda todos os dias a enfrentar aqueles leões que moram na porta do palácio, que estão lá. Há quem pense que o nome do palácio é Palácio dos Leões por causa das estátuas, mas não é, é por causa dos problemas que a gente vai enfrentando uma vez por dia, todos os dias. E o vice-governador Carlos Brandão me ajuda nessa tarefa. E quero cumprimentar a bancada federal do Maranhão.
Essa bancada que hoje atua unida no mais das vezes, graças à sabedoria de líderes como o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão. Mas quero aqui de público também agradecer ao coordenador da nossa bancada, deputado Pedro Fernandes, que tem feito um trabalho de articulação da nossa bancada federal. E, em nome de todos, cumprimentar o nosso senador Roberto Rocha, que dividiu comigo as aventuras da campanha eleitoral. E, assim como eu, passada a campanha, se dedicando ao trabalho, começou a engordar muito. De modo que é importante, senador, nós dois cuidarmos desse grave problema pessoal, mas, acima de tudo, cuidarmos dos problemas mais altos do nosso Estado. E Vossa Excelência, quero fazer questão de registrar, tem tido uma atuação no Senado sempre sintonizada com os interesses do governo do Maranhão e do povo do Maranhão. E menciono, sublinho, ressalto o papel da bancada federal do Maranhão, porque os resultados desse trabalho já se fazem sentir. Muito recentemente conseguimos aumentar o repasse per capita da saúde para o Maranhão, que era estranhamente o menor do país, o menor de todos. Se não fosse a bancada federal atuando firme nesse sentido, continuaríamos como o menor de todos. Hoje continuamos entre os menores, mas conseguimos avançar um pouco para que os nossos municípios tenham recursos e, com isso, o governo do Estado possa também propiciar serviços de saúde de mais qualidade. Estamos, como disse a vocês, diante de um gigantesco desafio de governar o nosso Estado segundo princípios inegociáveis, princípios que marcam a mudança. E vejam como essa palavra é forte, porque todos os dias, não há um único dia em que não se dispute o significado dessa palavra mudança, de modo que os nossos adversários, de ontem e de hoje, todos os dias, querem provar uma tese. Nada mudou. Tudo é igual, como antes. O único problema dessa ousada tese é que ela se choca contra a força irrevogável e sublime da realidade. A força dos fatos que mostram que, sim, houve uma grande mudança política no nosso Estado e ela é irreversível. Ela é para sempre e não terá retrocesso em momento nenhum da nossa história, porque o nosso Estado não aceita o coronelismo, o nosso Estado não aceita a oligarquia, o nosso Estado não aceita o atraso, e por isso nós estamos aqui. E fazemos isso com ternura, com doçura, com sorriso nos lábios, sem medo, com coragem, com determinação, mas sem sectarismo político. E essa é a nossa força. A nossa força hoje resulta no fato de nós sermos um partido de braços abertos, um partido que aceita, admite e incentiva a pluralidade, um partido que respeita, sim, os seus adversários, que compreende que eles são fundamentais, mas que não abre mão de princípios. Por isso, nós somos diferentes. Nós somos o partido que hoje defende e governa o Maranhão segundo uma clara opção preferencial pelos mais pobres, pelos desvalidos desse Estado. E por isso que nós estamos hoje, a cada final de semana, percorrendo o Maranhão, secretários e presidentes de órgãos, todos os fins de semana, visitando as comunidades, conversando com o povo e dizendo a esses desesperançados que agora o governo os ouve, o governo os enxerga e o governo trabalha para a plenitude de direito para todos, sobretudo aqueles que menos têm. Somos um governo também que acredita na participação popular. Na sexta-feira, nós aprovamos um pacote da transparência administrativa, lei de transparência,
portal de transparência, dobramos o número de auditores, criamos um mecanismo de participação popular pela via eletrônica, porque nós queremos que a sociedade usufrua não apenas do poder, mas também do conhecimento. Nossas tarefas democráticas se referem a um âmbito indissociável de democratizar o poder, democratizar a riqueza e democratizar o saber, o conhecimento. E por isso esse é um governo que acredita na participação popular e no controle social. E nós temos dois outros princípios que eu gostaria aqui de destacar, que marcam o cumprimento, no meu ponto de vista, do dever que eu tenho de honrar a tradição a que fiz referência no início. Quero realçar que esse é um governo honesto. Esse é um governo que respeita o dinheiro público, que respeita a sua essência, que respeita o patrimônio público e que compreende que o enfrentamento da corrupção, longe de ser apenas uma bandeira política oportunista, é um princípio inegociável. No nosso governo, se algum dia houver algum desvio em relação à legalidade e à moralidade, não tenha dúvida, ninguém tenha dúvida, a lei vai produzir os seus resultados, as pessoas serão punidas, a lei será garantida e nós vamos restaurar o primado da dignidade da coisa pública. E, meus amigos, minhas amigas, finalizo dizendo a vocês que esse é um governo que busca a máxima eficiência. E, por isso, esse é um governo de pessoas que trabalham muito, trabalham de verdade, todos os dias, o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Quem quiser visualizar isto, basta passar pelo Palácio dos Leões de manhã, na hora do almoço, onde eu como sempre uma deliciosa quentinha, à tarde e à noite, até tarde da noite, nós estamos lá. Mas nós não estamos não porque nós pretendemos ser melhores do que quem veio ontem ou anteontem. Nós estamos lá porque nós nos sentimos devedores da trajetória que fiz referência, mas, acima de tudo, devedores do povo simples e humilde do Maranhão. E essa população precisa que a gente atue com muita eficiência, com muita pressa, com sentido de urgência. Nada pode ser para depois da manhã. Ainda que saibamos que muitas coisas só vão acontecer depois da manhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, ou na próxima década, ou na próxima geração, não importa. Esse é o tempo da vida. Nós lutamos para que isso aconteça hoje. Nós lutamos para que as mudanças sejam efetivas agora. E por isso temos hoje muita alegria de governar o Maranhão e muita alegria de fazê-lo integrando um partido que tem a história a que fiz referência. Confidencio algo que meus companheiros de partido sabem. Entre os nossos aliados havia um debate se eu deveria, eventualmente, sair do PCdoB para disputar o governo do Maranhão. Havia esse debate aqui. Porque o PCdoB era um partido sempre perseguido, sempre combatido, e que haveria uma campanha anticomunista contra nós. E eu pensei, me lembrei de uma frase de Renato que disse: olha, Flávio, nosso partido não é das espumas flutuantes, nosso partido é das correntes mais profundas, das correntezas mais profundas. Mas, acima de tudo, eu pensava que não teria graça se não fosse pelo PCdoB. Que não teria o mesmo sabor. Primeiro, porque se eu saísse do PCdoB, eu deixaria de ser eu mesmo. E quem renuncia a si mesmo, renunciou à coerência e à sua vida. E depois, porque fazia parte do Everest existencial que eu construí na minha vida. Eu disse: olha, que coisa interessante, debater com os ecos do fascismo, debater contra o anticomunismo mais tosco, mais primitivo, mais grosseiro. E eu me motivava com esse desafio. E foi exatamente assim. Foi estranhamente assim para aqueles que não participam do Maranhão, da luta política no Maranhão. Mas, por isso,
entre tantos motivos, foi muito instigante e belo, porque nós ajudamos o Brasil a dar um passo adiante, porque nós ajudamos também a dissolver esse preconceito. De modo que hoje nós estamos aqui com um governador comunista, um presidente da Assembleia em exercício comunista, 4 deputados estaduais comunistas, muitos dirigentes, muitos militantes do nosso partido, coisas impensáveis há décadas atrás, e podemos, com plena liberdade, dizer: 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil!